Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro mais lido em todo o mundo. Este livro que fala consigo. Este livro é um livro especial. Não é um livro comum. É um livro que traz a palavra de Deus até nós. Este livro é a própria Bíblia. E nós temos estado a olhar para a segunda secção da Bíblia, que é o Novo Testamento. Temos estado a ver o Evangelho de São Mateus. E temos estado a estudar um dos sermões mais bonitos de Jesus Cristo, o chamado Sermão do Monte. Nós já começámos a olhar para algumas bem-aventuranças que Jesus Cristo deixou e vamos continuar neste programa a olhar para isso. Pois não tivemos tempo no último programa para concluir este assunto. Ele é tão rico, tão extenso, que o tempo não nos chega para olhar para este assunto de uma só vez. Por isso nós vamos continuar calmamente e dedicar o tempo necessário para podermos retirar todos os ensinos que Jesus Cristo nos quer deixar neste seu sermão. Este ensino é fundamental para a nossa vida diária, para o nosso dia-a-dia, para o seu relacionamento com o seu vizinho, para o seu relacionamento com a sua esposa, para o relacionamento que tem com os seus filhos. Este ensino de Jesus Cristo faz diferença. Mas é necessário que para esta diferença acontecer, você já tenha iniciado uma relação com Jesus. É a única forma de nós podermos desfrutar, retirar todo o proveito deste ensinamento que Jesus nos deixa aqui. Olhamos para aqueles que são pobres de espírito, humildes de espírito. Olhamos para aqueles que são mansos, para aqueles que choram. E vimos como Jesus Cristo se refere a estas pessoas, como eles são de facto aqueles que recebem da parte de Deus a sua herança. São estes que Jesus Cristo de facto valoriza. São de facto de alguma maneira diferentes daqueles que o mundo valoriza. Nós vivemos num mundo competitivo, num mundo em que são valorizados aqueles que são mais audazes, mais ferozes, mas Jesus Cristo tem conceitos completamente revolucionários. E a Bíblia nos fala que estes herdarão. Herdarão significa que vão herdar no futuro, não é presente. E isso já aqui por si próprio é algo que nós, na nossa sociedade contemporânea, temos dificuldade em aceitar. Nós somos a geração do telemóvel e do micro-ondas e queremos tudo aqui e agora. Tudo que é lento, enfim, fica de lado. Vivemos na era informática em que tudo tem que correr a grandes velocidades. E por vezes quando a palavra de Deus nos fala em situações futuras, esta herança futura, às vezes ficamos um pouco, enfim, desiludidos porque não queremos esperar. Jesus Cristo mostra claramente que o relacionamento com as pessoas do seu reino são pessoas que esperam, de facto, o cumprimento da promessa. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E esta situação de herança é sempre uma situação futura, mesmo nas situações normais do dia-a-dia. Se alguém recebe uma herança, normalmente aponta sempre para o futuro. A pessoa foi alistado como herdeiro, mas aguarda de facto até que seja aberto o testamento para receber essa herança. Jesus Cristo aqui está a fazer mais ou menos a mesma coisa, diríamos assim, em termos muito simplistas. Jesus está a falar de condições de vida. Ele diz, o ideal é viver desta forma, mas este ideal só se vai concretizar um dia, na totalidade, no meu reino. E é importante que nós tenhamos esta percepção deste discurso de Jesus Cristo, porque iremos ver para a frente que há aqui frases bastante fortes que Jesus Cristo levanta e elas só serão entendidas se nós percebermos que Jesus está a falar para uma vivência, sim, diária agora, mas acima de tudo para uma vivência futura, onde o seu reino será implementado na totalidade. Olhando então para as bem-aventuranças, nós íamos no verso 6 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Portanto, se tiver uma Bíblia e quiser abrir connosco,
poderá fazê-lo e seguir a leitura então deste texto e os comentários que iremos fazer. Poderão tirar notas, eu acho que seria ótimo. Algumas pessoas que têm seguido regularmente os estudos têm aproveitado e feito alguns dossiês onde vão juntando todas as notas e a sequência dos programas e assim ficam com o estudo completo dos livros que nós temos seguido na Bíblia. Então, se você quiser, poderá fazer colocando que a referência que vamos continuar a analisar é Mateus capítulo 5 e vamos então do verso 6 em diante. Este texto diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez aqui cabe a pergunta: quem não tem fome e sede de justiça? Bem, eu creio que todos nós gostaríamos que o mundo fosse um pouco mais justo. Todos nós ansiamos por uma justiça mundial mais séria, mais capaz de implementar a justiça. Mas é, em primeiro lugar, necessário dizer que aqui a justiça é em primeiro lugar, a pessoa do próprio Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça, isto é o que a Bíblia nos diz. E esta palavra aqui tem este sentido bem mais profundo. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que tem fome e sede de conhecer, em primeiro lugar, a pessoa do próprio Cristo. E este desejo que deve estar no nosso coração, de conhecer cada vez mais quem é Jesus e viver cada vez mais de acordo com os princípios que Jesus nos ensina. Um outro aspecto, um segundo aspecto que nós podemos encontrar aqui é que esta justiça é aquela pessoa que procura de facto que a justiça seja vivida em todas as circunstâncias. É uma justiça que não é facciosa, é uma justiça que não é tendenciosa, é uma justiça que não procura em primeiro lugar os seus interesses. Esta justiça de facto é muito difícil de encontrar. Todos nós temos a tendência de nos defendermos, todos nós temos a tendência de autodefesa e procuramos em primeiro lugar os nossos interesses. Jesus está a dizer que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Esses que procuram, de facto, viver em qualquer circunstância aquilo que é justo e correto. Caso for até sofrendo ele próprio a penalidade, porque isso seria justo. Então é desta justiça que Jesus está a dizer. E esses que procuram viver dessa forma, mesmo sofrendo dano, se for justo, eles vão de facto ser felizes. Estes homens não existem muitos. Não existem pessoas de facto assim ao cimo da terra. Não existe este desejo no coração natural de cada um de nós. Ele é um dom de Deus, é Deus que coloca essa sede e essa fome de justiça. Só Deus pode fazer mais uma vez isso na vida do homem. É por isso que temos dito que estas bem-aventuranças, em primeiro lugar, e nós vimos logo no início deste discurso, que Jesus se dirige aos seus discípulos. Ele está a falar àqueles que o seguem. Esta justiça não está em nós naturalmente. É verdade que há homens que são bastante justos, mas mesmo assim muitas vezes são tendenciosos. Mesmo assim muitas vezes se deixam enganar. E é necessário que nós vivamos esta sede e esta fome pela justiça, para que cada vez menos a injustiça reine no nosso país, no nosso mundo, no nosso universo. É necessário de facto que essa justiça seja implementada e só Jesus um dia o fará na sua totalidade. E é por isso que o texto termina dizendo que eles serão fartos desta justiça. Aqueles que têm fome e sede serão fartos, porque é o próprio Jesus que irá implementar este reino de justiça. O texto continua e no verso 7 diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É necessário dizer, mais uma vez, que este texto aqui não está a falar do início da relação com Cristo. Diríamos, por outras palavras, ele não está a falar da nossa salvação, do nosso iniciar da relação com Cristo. Ele pressupõe que este relacionamento já existe entre nós e o próprio Cristo. É por isso que Tito, um outro escritor da Bíblia, diz no capítulo 3, verso 5: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tem aqui palavras assim um pouco difíceis, talvez, para nós entendermos, mas o que o texto está a dizer é que a nossa relação com Deus, o iniciar dessa relação com Deus, o podermos passar a ser chamados filhos de Deus, passa pela ação do próprio Deus em nós. Passa
pelo facto de nós aceitarmos pela fé a morte, a ressurreição de Jesus Cristo como a única coisa suficiente para nos dar a vida eterna. E Jesus Cristo aqui está a falar de que bem-aventurados ou felizes aqueles que são misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Neste sentido, é necessário ter em primeiro lugar bem assente esta premissa. Não está a falar de um novo relacionamento com Cristo, está a falar sim de uma atitude que nós devemos ter ao agir no nosso dia-a-dia. Agora, o que significa ser misericordioso? Portanto, significa que, no fundo, devemos ser bondosos para com aqueles que estão na miséria. Ou seja, a misericórdia vai além da justiça. Se, por um lado, ser justo já é bom, ser misericordioso é, digamos, um passo acima disso. Ou seja, enquanto aquele que é justo diz, ok, o que é justo é, tu fizeste mal, então mereces determinado castigo, e é um castigo justo para aquela situação, portanto a punição então deve ser exercida, aquele que exerce misericórdia diz, ok, o castigo que deverias merecer é este, mas eu sofro as consequências desse castigo, eu sofro o dano que tu me causaste, e eu exerço então misericórdia para aquela pessoa. Ela não tinha direito a receber esse benefício, mas porque exerceu misericórdia, essa segunda pessoa, então ela recebeu o benefício dessa boa ação, da bondade dessa pessoa. Então, Jesus nos desafia a agir com misericórdia uns para com os outros, a ir além do que é justo, a fazer aquilo além daquilo que os outros merecem. E este é bem-aventurado aquele que pratica isso. O verso 8 diz, bem-aventurado ou feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui há um desafio tremendo este que Jesus Cristo nos deixa. Ser limpo de coração é aquele que vive sempre, em todas as circunstâncias, em todo lugar, sem qualquer situação no seu coração que levante suspeitas sobre o outro, qualquer situação no seu coração que o faça pensar qualquer coisa errada a respeito daqueles que o rodeiam. E você há de estar a avaliar por si próprio, nem preciso dar exemplos. Eu próprio, olhando para mim, vejo que isto de ser limpo de coração é algo tremendo. Só mesmo o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, é que nos pode purificar o nosso coração. Isto diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versos 7 e 8 e 9, e você pode tomar referência destas referências que eu estou a dar, tomar nota destas referências e depois ler mais tarde, mas 1 João capítulo 1 fala disto. O sangue precioso de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. E se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta, de facto, é a ação de Deus. Nós temos que agir dessa maneira. Bem-aventurados é aqueles que têm o coração limpo. Mas isto só é possível pela ação de Jesus Cristo. Por isso Jesus pôde dizer aos seus discípulos ali, quando estava a preparar a ceia e tinha ali os seus discípulos, ele disse, já estáis limpos por meio da palavra. Só é limpo quem é limpo pelo próprio Jesus Cristo. Quem tem este coração limpo, só aquele que se relaciona com Deus. Por isso diz o texto, eles verão a Deus. É interessante olhar para um dos textos que nos fala deste encontro com Deus. Encontramos-lo em Isaías, capítulo 6, verso 5. Um texto incrível sobre este encontro que este profeta de Deus tem com o próprio Deus. E ao ver Deus, este profeta diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este profeta Isaías estava bem consciente da sua finitude, da sua limitação. Por isso ele sabia que ao confrontar-se com Deus, ele não tinha lábios puros e só o facto de ele conviver com um povo de impuros lábios já não lhe dava direito a estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele sabia que o passo seguinte seria a morte. Mas Deus agiu com misericórdia deste profeta, tocou nos seus lábios, purificou-o. E é isto que Deus quer fazer a cada um de nós. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você quer de facto ter um coração limpo, um coração puro, basta de fazer esforço por si próprio. O seu esforço não serve para limpar o seu coração. Só o próprio Deus pode purificar o seu coração. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ao morrer e ressuscitar, Jesus Cristo, ao estar pregado na cruz, ele disse,
tudo está pago, tudo está consumado. E Ele disse isso para que você e eu pudéssemos ter este relacionamento com Deus. Depois vem mais uma bem-aventurança e Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante ver que Jesus não está a dizer bem-aventurados os pacifistas, mas os pacificadores. Os pacifistas, de facto, são aqueles que tentam lutar para que a paz seja estabelecida, digamos assim. Os pacificadores são aqueles que vivem e implementam a paz, quer na sua vida, quer ao seu redor. É verdade que não estamos vivendo dias em que se vejam muitos pacificadores. Se olharmos bem à nossa volta, muita gente prefere fazer a guerra do que a paz. Alguns até dizem que fazem a guerra para que a paz seja implementada. Os pacificadores são aqueles que vivem a paz e implementam a paz, não pela guerra. A nossa sociedade, infelizmente, não contribui muito para que haja pacificadores. Se nós olharmos para os filmes que chegam às nossas casas, se nós olharmos para aqueles que muitos consideram ser os seus heróis, se nós olharmos inclusive para as pessoas que nos rodeiam, que nós valorizamos como pessoas importantes, vamos olhar e ver que eles não são nada pacificadores. A nossa sociedade, infelizmente, valoriza aqueles que são agressivos, valoriza muito a competitividade e muitas vezes essas pessoas que nós consideramos heróis, vencedores, nem olham a meios para chegar aos seus fins. Se nós olhamos para alguns atletas de alta competição, muitas vezes eles recorrem ao doping para poder chegar a atingir os seus objetivos. E porquê? Porque infelizmente a nossa sociedade vai valorizando este tipo de situações. Se nós olharmos para os heróis dos filmes, normalmente consideramos um bom filme se tiver muita ação, muita violência, muita guerra. E infelizmente é isso que nós consideramos serem os heróis da nossa sociedade. Por isso, são escassos os pacificadores. E Jesus valoriza, de facto, esta situação. Valoriza aqueles que são pacificadores, aqueles que vivem a paz. Implementam a paz não só na sua própria vida, mas na vida daqueles que os rodeia. Em primeiro lugar, estes pacificadores devem viver a paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que só Cristo pode trazer à nossa vida é para ser vivida em primeiro lugar entre nós e Deus. É impossível nós sermos pacificadores para aqueles que nos rodeiam se nós próprios com Deus não temos paz. Se ainda não estabelecemos a nossa relação com Deus baseada na pessoa de Jesus Cristo, não podemos estender aos outros essa paz. Algum tempo atrás eu estava a falar com um deputado e quando ainda Angola estava em guerra, eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Estava a almoçar com esse deputado de Angola e falava acerca da possibilidade de paz ser estabelecida em Angola. E eu disse-lhe muito claramente, porque eu creio sinceramente nisso. Só é possível haver paz quando a pessoa de Jesus Cristo estiver no coração de cada homem. E ele concordou comigo. Esse político sabia perfeitamente que os conflitos armados só geram ódio, geram amargura e cada vez mais violência. E só Cristo pode trazer a paz ao coração do homem. O homem que tem vivido situações violentas, situações de ódio, situações de amargura e de rancor contra o próximo, só pode viver a paz quando a própria paz de Jesus Cristo reinar no seu coração. O próximo texto nos mostra uma outra bem-aventurança de Jesus Cristo. E ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui temos uma referência clara do Evangelho de Jesus Cristo àqueles que são perseguidos por causa do amor que têm ao nome da pessoa de Jesus. Não está só a referir àqueles que foram perseguidos e maltratados há muitos séculos atrás. Não está a referir-se só àqueles que foram perseguidos e talvez lançados às arenas pelos romanos logo nos inícios do cristianismo, nos séculos II, III e IV depois de Cristo. Nem está só a falar daquela situação que é conhecida da história do século XV e XVI, da Reforma Protestante e dos conflitos que aconteceram nessa altura e da Inquisição. Não está a falar desta situação só. Infelizmente, nós vivemos aqui em Portugal situações muitas vezes de perseguição também.
Vemos como até há bem pouco tempo, até há bem poucos anos, eu conheci situações destas, apesar de não ser assim com muita idade, ainda vivi situações em que era proibido em Portugal as igrejas evangélicas ou outras igrejas não terem a fachada exterior que mostrasse que era uma igreja. Isto era proibido por lei. De alguma forma isto era perseguição. É verdade que viveram situações em muitas localidades do nosso país onde pessoas eram apedrejadas, eram perseguidas pelas populações pelo facto de seguirem a Jesus Cristo. E isso num país como o nosso, e não há muitos anos atrás. Jesus está a dizer: feliz aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Ele não está só a falar daqueles que são perseguidos por perseguidos. Não está a falar daqueles que foram perseguidos por serem criminosos. Jesus está a falar daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E muitas vezes nós vemos isso acontecer no nosso país. Ainda hoje, se calhar, em algumas localidades do nosso país, algumas pessoas poderão ser discriminadas porque ouvem este programa de rádio. Poderão ser postas de parte e perseguidas porque ouvem este programa de rádio. E isso, de alguma forma, é perseguição. E Jesus está a dizer que Ele vai abençoar estas pessoas que estão a sofrer por causa da justiça, por causa daquilo que é justo. Ainda que a nossa Constituição, a Constituição Portuguesa, consagre o direito à liberdade religiosa, nós temos visto na prática que isso quase não acontece em lado nenhum. Temos visto a dificuldade que foi e é de implementar a dita lei da liberdade religiosa. Vivemos em situações no nosso país em que isso é renegado para segundo, terceiro e quarto plano. Os políticos não querem tocar nesse assunto, é um assunto muito quente. E preferem que as populações continuem sendo maltratadas, perseguidas, discriminadas, em vez de tratar do assunto como deve ser tratado. Eu quero lançar uma palavra de esperança àqueles que de alguma forma têm sofrido na pele as perseguições feitas agora de uma forma bem mais moderna. É verdade, já não somos lançados aos leões, é verdade que já não somos apedrejados publicamente, nem nos pegam fogo nas praças, mas ainda continua a haver discriminação no nosso país, ainda continua a haver perseguição religiosa no nosso país, e isso é muito triste. É verdade que já nos vão dando oportunidades e este programa de rádio ir para o ar é uma manifestação dessas oportunidades. Mas temos que continuar a dizer algumas verdades. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos. E Jesus quer deixar esta esperança a todos aqueles que estão a viver situações difíceis, situações que talvez não são aceitáveis. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus deixa esta mensagem de esperança, que apesar de às vezes as coisas não acontecerem como nós gostaríamos, Deus não dorme, Deus não se esquece de cada um de nós, e Ele está atento àquilo que acontece. Nós no próximo programa iremos continuar a ouvir este sermão que Jesus deu. Terminamos aqui as bem-aventuranças, mas no próximo programa continuaremos a olhar para esta mensagem incrível de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.